Então vamos lá? Bom, eu tava conversando com um amigo meu que eu fiz lá em Boston nesse ano, numa conversa de bar, né? Tava trocando ideia com ele, a gente conversando, e ele é um dos gestores de um fundo do MIT. Enquanto a gente tava conversando ali, ele me disse o seguinte: olha, o Brasil é o paraíso para os investidores, né? Quando você tá vivendo em real, você tem uma possibilidade de ganho que é inexplicável comparado com o restante do mundo. Eu fiquei falando assim, nossa, cara, você vai me dizer que o Brasil é um paraíso para os investidores, né? A gente tem uma dificuldade política no país que troca de presidente da república toda hora, nossos últimos presidentes foram presos ou sofreram impeachment, né? Isso gera toda uma movimentação de mercado, isso gera um caos, cria imprevisibilidade. Nós temos hoje um dos maiores riscos quando a gente vai falar de mercado do mundo, né? O Brasil tem oscilações malucas, a gente desde 2008 não se recupera em dólar quando a gente vai analisar e tudo, e comecei a falar todos os problemas que a gente tinha. Ele, olha, eu tenho feito investimentos de maneira consistente no Brasil há mais ou menos 15, né, 17 anos aqui, e desse período de tempo, eu nunca tive nenhuma dificuldade em entender como o mercado brasileiro vai se comportar. Vocês têm praticamente um reloginho suíço da tragédia. Eu fiquei, como assim? E de fato, na hora que ele começou a analisar esses números junto comigo ali, eu comecei a perceber que a gente tem um relógio suíço do caos mesmo. E olha que interessante aqui, né? Da flutuação de ondas e como se aproveitar dela. Ironicamente, né? Os alunos da UVP vão identificar e falar, Raul, isso é basicamente o que a gente chama de método burro, né? Dentro da nossa comunidade. Os alunos da UVP já conhecem esse formato. Só que com análise de longo prazo, que eu fiquei extremamente feliz de ver ela. Bom, o vídeo vai se dividir normalmente, né? Nas 3 fases, que é o que a gente tem feito agora, a explicação, né? O diagnóstico do problema, o que ele significa para investidores e depois como se aproveitar dele. Então tem sempre uma etapa final onde eu vou te ensinar a transferir esse conhecimento que você tem para sua carteira. Eu percebi que eu tinha feito muitos vídeos, não adiantava, né? Porque as pessoas não conseguiam transferir aquilo para os investimentos delas. Então vou tentar te ajudar com isso aqui. Mas vamos lá, primeiro vamos entender o que ele disse, porque eu sei que afirmações fortes exigem provas igualmente fortes, né? Então aqui a gente tem 2 coisas aqui que eu preciso que vocês olhem para essa curva. Eu não vou fazer o histórico até 2025 porque não precisa, tá? Vou pegar aqui esses números que eu tenho até 2020 aqui porque a gente está simplesmente fazendo uma análise histórica. A situação se repete ano após ano, né? Então observa que legal isso aqui. Então aqui a gente tem o seguinte, em 1995, quando o Plano Real começou, a taxa Selic brasileira é em 36,05%. Sim, as pessoas falam que o Brasil vai quebrar com a taxa de 15, mas ela já foi de 36 e a inflação daquele período era de 22,41%, né? Dava uma rentabilidade real, um juro real em torno de 11% aqui. Você consegue ganhar com isso. Não é disso que a gente está falando. Essa rentabilidade real aqui, ela não vai ser relevante, não. Então, em 1996, a gente tinha 22% de Selic e 9,56% de inflação aqui. Aqui, ó, a Selic nominal em 18,90% e a inflação em 5,22%. Essa inflação aqui já se parece um pouco mais com a inflação que a gente está vivendo no momento, só que a nossa Selic está em 15, né? Então aqui para as pessoas que estão dizendo, né, a Selic, o Galípolo está exagerando no remédio, o Banco Central está exagerando no remédio, esse remédio já foi até mais forte, né? Quando o Brasil tinha mais medo de inflação. Aqui você percebe então que eles fazem uma loucura, olha. 1998 é um ano muito atípico. A Selic está em 28,7% e a inflação em 1,65% só, né? Cenário complicado. 19% contra 8,94%, 15% contra 5,97%. Mais ou menos a Selic atual, com mais ou menos a inflação atual também. Então aqui você consegue perceber esse 9,29 bem próximo. Então quando a gente está chegando numa inflação de 6, o Brasil usualmente, né, na boa regra aqui do Banco Central, acaba colocando uma Selic nesse patamar aqui. A inflação obviamente sobe e aqui você tem uma Selic nominal subindo. Se você for reparar, vai seguir mais ou menos esse critério, né? Então a gente tem um percentual de inflação mais ou menos para cada ponto na Selic. Olha que interessante, ó. 9,30 vai para 17 aqui. Alguns anos, né? Mais descorrelacionado, mas sempre seguindo uma ordem, né? Ó, 5,69, 19, 3,14, 15, muito alto, remédio em excesso. Você repara aqui que antes o Brasil pecava pelo excesso. Ele aumentava muito mais a inflação do que o necessário, até a gente chegar ali na crise de 2008. Depois disso, o medo da economia paralisar começa a nos fazer colocar uma Selic um pouco mais baixa historicamente, né? Isso acontece também no pós-pandemia. A gente coloca uma Selic um pouco mais baixa com medo da economia paralisar também. Então, depois disso muda, tá vendo? Então agora começa a ser assim, ó, 6,50, 11, né? 7,20, 5,84, 10,20, 5,91, 11,80 é 6,41, 14,90, 10,67. Você percebe um ciclo aqui, você consegue perceber. A inflação sobe, né? Vem um remédio que vai engrossar a Selic aqui, basicamente.
Obviamente. Obviamente isso aqui acontece em quase todos os países do mundo, né? Um aumento na inflação provoca um aumento na taxa Selic para tentar conter ela. Um ponto pacífico que todos nós entendemos é, se a inflação está subindo, então, eventualmente teremos uma Selic maior. E você é um investidor. O que acontece, aqui é o diagnóstico, o que acontece quando a taxa Selic sobe? Uma observação muito simples, vou abrir aqui meu site do Tesouro Direto, que eu tenho alguns títulos aqui que podem ajudar vocês a entender, vou abrir na prática, tá? Títulos reais aqui de investimento, para que a gente possa conversar sobre eles. Então aqui nesse título, o que é importante a gente observar para você compreender esse fenômeno? Na data, né, de investimento, que eu escolhi fazer o investimento aqui, a rentabilidade, então, estava lá em 14,56%. Se eu abrir hoje o site do Tesouro, esse mesmo título, ele está rendendo agora 13,80%. O Banco Central vai ter que me pagar a rentabilidade de 14,56% que eu contratei. Só que agora, o mesmo título, ele abaixou a rentabilidade. Por quê? Porque a taxa de juros do país caiu, ele abaixou. Não é que meu título, ele continua rendendo 14,56%. Ele está rendendo agora 13,80%. Se ele está rendendo 13,80%, o que o governo vai ter que fazer para que ele possa garantir aquela rentabilidade que eu contratei? Ele precisa me garantir isso. Eu tinha contratado lá a rentabilidade, ó, eu investi no dia 20 de 3 de 2025, né? Eu investi R$ 9.998,50. Esse valor deveria estar valendo agora, se eu fosse colocar ele para corrigir, olha lá, ó, ele deveria 9.993, de acordo com a rentabilidade que eu contratei, né? Ele deveria ter se transformado agora em R$ 10.788,63, considerando a taxa de juros contratada. Só que na prática, o que aconteceu? A taxa de juros do país caiu. Como a taxa de juros do país caiu, né? A Selic ali, daquele título específico que eu investi, ele agora vai ter que reajustar o valor do meu título para que no final ele me entregue o mesmo valor prometido. Então, por exemplo, aqui, ó, tá faltando, vamos por 7 anos. Não é esse o valor exato, né? Mas lá no final, então, R$ 11.174,50. A taxa de juros de 13,80% vai estar valendo lá no final R$ 27.620. Da mesma forma que o preço teórico dele, né, 10.788,63, se for na taxa de juros que eu contratei, ou seja, que agora é 13,80, que é o que ele está rendendo. Na taxa de juros que eu contratei, de 14,50, vai estar rendendo também os R$ 27.938,13. Você percebe que deu o mesmo valor, só que tem uma diferença. Ele pegou meu título e ele remarcou ele, para que ele possa valer lá no vencimento o valor que eu tinha contratado. Por quê? Se ele mudasse a taxa de juros do Tesouro e não reajustasse meu título, ele ia me dar um título que rende menos lá no final do que aquilo que eu tinha contratado. Esse fenômeno é chamado de marcação a mercado, já expliquei aqui diversas vezes, né? E aqui você percebe, pode vir para baixo? Pode. Se a taxa de juros ficar maior do que aquela, ele tem que mudar o preço do meu título para não ultrapassar também, né? O combinado dele é me entregar R$ 1.000 para cada 300 e pouco aqui, ó, para cada preço integral do título que eu comprei, entendeu? São 25 títulos a R$ 399,94. Então ele tem que me entregar R$ 399,94 pela quantidade de meses ali que eu contratei, né? Ele tem que me entregar o valor aproximadamente R$ 1.000. Então, por exemplo, ó, 399,94. Se eu considerar a quantidade de meses, olha, eu apliquei em 20 de 3 de 2025. Vamos perguntar pro ChatGPT quantos meses faltam, né? 20 de 3 de 2025. Quantos meses faltam para 1 de 2032? Aí ele vai falar para mim. Eu perguntei pro ChatGPT aqui a data, ele me falou que faltaram 81 meses, né? Então, se eu colocar aqui 81 meses, considerando que a gente tá no dia 10 ainda, então ainda faltaria aqui, não dá para considerar 82. Daqui 81 meses, esse valor, ó, R$ 399,72, ele vai valer em 81 meses, né? Ele vai valer a taxa de 14,56, exatamente R$ 1.000, entendeu? Então, sempre, todo título que você compra do Tesouro vai valer R$ 1.000 no vencimento. Ah, e quando eu compro um Tesouro IPCA+, a mesma coisa, só que corrigido pela inflação desde 2002. Por isso você já compra ele mais caro, né? Porque R$ 1.000 daquela época já é mais de R$ 1.000 hoje. R$ 300 daquela época já é mais de R$ 1.000 hoje. Então você comprei por 1.500, por exemplo, e lá no vencimento ele vai corrigir pela inflação também. Aí é mais difícil de explicar, então eu vou explicar com pré-fixado. Aqui, se a taxa muda, você percebe, ó, só para explicar agora com um título só, não vai dar R$ 1.000. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aumentar o preço desse título, por exemplo, 410, até dá, ó. 420, pronto. Aí agora deu. Aí 1.005, aí vai dar R$ 1.000. Em média, R$ 1.000 exato. Então ele vai dar ali o valor, ele vai corrigir o valor do seu título principal até que chegue nesse valor. Esse fenômeno, então, é a marcação a mercado de maneira muito simplificada aqui. O que isso tem a ver com o Brasil, seu paraíso dos investimentos? Então, toda vez que a inflação começar a aumentar, você já sabe que a taxa Selic do Brasil vai subir. Nesse sentido, né, você pode manter o seu dinheiro numa Selic, por exemplo, que a inflação começou a aumentar. Você pode manter o seu dinheiro numa Selic, porque não vai compensar para você comprar títulos públicos agora, porque eles vão sofrer a
marcação a mercado depois. E quando você começar a perceber que o ciclo de inflação ele está desacelerando, você pode comprar esses títulos, aguardar a marcação a mercado, né, aguardar esse corte na taxa de juros e você vai ter, então, essa rentabilidade garantida. Como se isso não bastasse, é lógico, esse movimento é imprevisível, ele nem sempre é perfeito, mas ele vai acontecer em algum momento, entende? Então o Brasil passa por ciclos de aumento da taxa, diminuição da taxa, aumento da taxa, diminuição da taxa. E são ciclos muito claros. Se você pegar desde 2021 até aqui, a gente tem um ciclo de aumento da taxa até a gente chegar no patamar que a gente está agora, e agora ela já começou a cair. Então o juro futuro já começou a cair, já passou a onda. Mas todo mundo já sabia que a inflação estava dando uma trégua. Pode mudar? Pode mudar. Mas isso não muda o fato de que a nossa Selic histórica, ela normalmente, né, ela vai estar na casa dos 16, que é a média da Selic ali que a gente tem. Então, acima de 15, você já consegue comprar porque você sabe que ela vai cair. Nos tempos mais recentes, se você for mais conservador, acima de 16, você poderia dizer, né? Mas aí você vai esperar muito tempo. Então, nesse caso, quando ela começa a cair, a gente tem um outro fenômeno. Qual que é o outro fenômeno que acontece quando a taxa de juros cai? A bolsa de valores invariavelmente começa a subir. Então, a taxa de juros, por exemplo, do Brasil começou a cair por agora, ou seja, a taxa de juros futuro conta, né? Não é a taxa de juros que está atual, a taxa Selic ainda está em 15, mas o mercado precifica a queda da taxa já. E aí a gente olha o movimento inverso, né? A bolsa de valores, quando a perspectiva da taxa de juros é de queda, a bolsa de valores naturalmente ela tende a uma alta. Então é simples assim. Então você tem no Brasil ciclos muito perfeitos que te permitem comprar ações baratas utilizando a marcação a mercado aqui. Por exemplo, quando a taxa Selic então começar a cair, você vai começar a vender os seus títulos aos poucos e vai remanejar, por exemplo, para a renda variável que vai começar a subir, né? Então você vai ficar nesse ciclo. E aí depois, quando você tiver um novo ciclo de alta na Selic, você vai ter um novo ciclo de alta na Selic, você para de comprar ações, não precisa vender. Você vai simplesmente parar de comprar ações ali, vai começar a comprar títulos de renda fixa e vai repetir o mesmo modelo sempre. Isso que ele estava falando é o reloginho ali que ele falou, né? Na escola, na UVP, a gente ensinou a fazer isso não só com ações, né, e com tesouro direto aqui, mas a gente ensinou a fazer isso com praticamente todos os ativos. Todos os ativos eles têm um ciclo de expansão e retração. A gente não vende nenhum ativo. Quem é aluno da UVP, ele simplesmente compra mais, né? Ele vende renda fixa, sim, marcação a mercado ok, mas ativos de ações, etc., não compensa porque as empresas têm seus ciclos individuais, você pode acabar errando, né? Nessa tentativa ali, você tá pegando um ciclo, a bolsa, de modo geral, ela vai se valorizar ou se desvalorizar. Mas as empresas, elas podem ter ciclos completamente diferentes desses, porque elas são imprevisíveis nesse sentido. Raul, mas o total das empresas, sim, mas no individual não, né? Isso é a mesma coisa. 90% dos brasileiros ganham até 5 mil, mas você não. É esse o ponto. Você pode estar ganhando 15, pode estar ganhando 30, então não necessariamente. 90% de Ibovespa pode estar caindo e 10% das empresas que estão na sua carteira está rampando. Então o que a gente faz? A gente controla aqui o percentual exato que a gente quer ter disposição dentro de cada classe de ativos, né? Hoje em dia isso é feito por um IA, você preenche um questionário lá na UVP, é basicamente isso aqui, vou mostrar para vocês, isso aqui, eu já sou aluno, né? Todas as ferramentas são exclusivas de alunos, mas tudo você consegue fazer aí. E aí o que a gente faz? Você faz a sua análise de perfil, onde você vai responder algumas perguntas. E aí ele vai dar para você aqui, ó, mais ou menos quanto você tem que ter em cada classe de ativos e se você tem que investir mais passivamente ou mais ativamente. Isso aqui é um relatório completo que a gente gera para cada um dos alunos aqui. Hoje em dia a gente está plugando IA nisso aqui também, tem uma série de questões. Então, o aluno vai vir aqui, depois de preencher o PR, ele vai preencher aqui, olha, 25% em ações internacionais, 35% em ações nacionais, 10% em fundos imobiliários, 10% em criptomoeda, ou 5%, né? Isso aqui é tudo uso na aula, então não vai copiar isso aqui, porque não é, tipo, é esse o valor exato. Por que não é esse o valor exato, Raul? Porque no PR ali, ele vai dar uma avaliação diferente para cada perfil, né? Quem tem 50 anos, quem tem 30, são pessoas muito diferentes. E aí a pessoa vai preencher isso aqui, renda fixa internacional, eu quero ter, né, um bonds. Para quem tem mais dinheiro, é recomendável ter bonds, né? Se você tem um patrimônio acima de 1 milhão, alguma coisa para você ficar diversificado. E depois ele preenche todos os ativos dele aqui, dá uma nota para cada um. Cuidado, não copie essas notas aqui. VEG é 10, mas por exemplo, aqui tá 5, porque quando eu vou usar para gravar alguma aula, eu acabo alterando isso aqui e aí fica tudo bagunçado. Então não copia, por favor, porque você vai simplesmente copiar um exemplo errado. E aí a gente vem aqui, coloca o valor que vai investir, por exemplo, no mês. Vou investir 5 mil. E ele já me diz, olha, o que tá mais barato na sua carteira no momento. Ou seja, a gente pegou esse ciclo e já fala para você aqui, ó, aportar tudo que ele já preenche automático, né? Se você seguir a risca o diagrama, já dá para você preencher automático. Agora isso aqui vai ter integração até com a B3 e tal. Ou seja, se você seguir um sistema igual a esse, não precisa que, eu preciso da sua ferramenta. Não, né? O que é isso? Um sistema que você vai tentar manter as classes de ativos alimentadas da maneira correta. Você consegue atualizar isso com a planilha. Você consegue atualizar isso na sua própria corretora. Tem corretora que já tem escrito, tá? Você tem 20% nacional, 20% internacional, tá lá. Aquilo ali já é suficiente. Então, você vai investir naquela classe de ativos que ficou mais depreciada. Se a classe de ativo tem que ter 15% da sua carteira, ela tá com 10%, você investe nela. Porque as outras classes de ativos estão mais caras. Então, você consegue montar esse ciclo de maneira muito clara. Dá para montar esse ciclo com relação ao mundo todo? Foi o que eu conversei com esse meu amigo lá. Dá. Mas no Brasil, realmente, ele permite, né, uma construção de patrimônio muito maior. Tanto é que muita gente tem comentado, quem investiu em ações nos últimos anos não ganhou absolutamente
nada. O que é uma grande bobagem. Porque quando a gente vai analisar a carteira dos indivíduos que seguiram um método coerente de investimento, eles não só ganharam muito dinheiro nesses últimos anos, como ganharam muito dinheiro com bolsa. Por quê? Porque as ações, apesar delas não terem saído do lugar, elas ficaram lá embaixo muitas vezes. Então assim, ó, não, a bolsa brasileira não sai do lugar há sei lá quanto tempo, mas ela sai na carteira de muita gente. Se eu comprei nesse ponto aqui eu tomei prejuízo, ó, 42. Se eu comprei aqui, fiz um rebalanceamento, aqui eu ganhei 53, ou ganhei, ó, 77. E a bolsa brasileira tem esses ciclos muito claros, ó, aqui mais uma queda, aí aqui eu já mais um ganho. Então 39. Então depende dos sobressaltos em quais momentos você compra. Se eu paro de investir quando a bolsa tá cara e se eu invisto quando ela tá barata, cara, a bolsa brasileira é um cenário perfeito, não é não? Ó, e seguindo esse ciclo, dessa maneira, respeitando esse critério, por exemplo, a gente tem aqui a rentabilidade da carteira do canal, que eu parei de fazer ela, alguns conspiradores aí acham que é porque a carteira não deu dinheiro. Eu nunca mais investi nele, ela tá aí, né? 9 milhões de reais, 315,31% de valorização nessa carteira, né? Graças a esse equilíbrio. Hoje em dia eu não permaneço atualizando ela mais, eu larguei ela lá. Mas assim, você repara que perto de toda a queda que o mercado teve, ela caía menos, né? Aqui comparado com o CDI, pode comparar com o Ibovespa, pode comparar com qualquer coisa que ela performa muito bem. Inclusive a parte de offshore, toda a parte aqui ela performa muito bem. Aqui você consegue perceber que ela teve uma ampla valorização. Eu mantive ela desse jeito aqui. Quem acompanha ela no canal sabe que essa carteira é pública, né? E eu fiz os aportes mensalmente. Muita gente tinha chegado a criar sistemas com isso, mostrando essa carteira aqui. Então, bem legal. Você consegue perceber que deu muito certo, né? Consegue perceber que em todos os anos aqui ela performou muito bem, sempre seguindo esse método. Então, isso aqui você já consegue perceber como é que você pode aplicar esse conhecimento de maneira prática na sua carteira, né? Usar os ciclos de Brasil e os ciclos de mundo para manter uma carteira global. Quem investe somente numa classe de ativo, eu invisto somente em fundo imobiliário porque eu quero ver a renda pingando. Você não tem como fazer isso com qualidade. Eu invisto somente em renda fixa que eu tenho medo da renda variável. Você não tem como fazer isso com qualidade. Então, investir em tudo, montar uma cesta mais complexa de investimentos, envolve mais estudo, mas garante os melhores retornos. Aí, imagina, é um retorno anualizado de mais de 50% ao ano aqui que aconteceu. Lógico que não aconteceu de uma vez. Ele aconteceu, poxa, tem várias empresas aí que a gente investiu, Santos Brasil, a gente investiu, Sabesp, a gente investiu em várias empresas em diferentes momentos aqui e manteve elas em carteira. Melhor, eu fiz toda essa rentabilidade sem vender nada e sem nem alimentar essa carteira mais, hein? Eu nem abri mais isso aqui. Vocês sabem que eu fui comprando e deixei aí e nunca fiz nada, né? As empresas que a gente vendeu foi porque saíram da bolsa. Sim, que é uma coisa que saiu da bolsa de valores mesmo ali, que não tem mais, inclusive boas empresas, né? Lamentavelmente, o mercado brasileiro, eu fiz um vídeo explicando sobre isso, ele tem essa vulnerabilidade que são empresários, muitas vezes, no momento de crise, gananciosos, ali fecha o capital, né? Se você quiser aprender a construir isso e ter acesso aos sistemas que eu mostrei aqui para vocês também, e agora com a integração da B3 vem agora, e o sistema também de orçamento doméstico agora começa a puxar relatório de bancos, cartão de crédito e tudo. A única forma de ter acesso é sendo meu aluno, né? Por que eu não libero esse sistema para todo mundo, igual a Analítica, por exemplo, que é um sistema aberto lá que você pode assinar por R$19 e pronto, né? Não precisa virar aluno. Porque isso aqui exige que você tenha feito a UVP para você entender como alimentar isso aqui. Não, Raul, eu sei fazer, eu sou gênio, etc, tudo bem. Mas aí se você não souber, você vai dar problema pro meu suporte, a gente vai ter que ficar te ensinando, não vale a pena, vai gerar frustração, gera cancelamento, pra gente não vale a pena, né? Então é isso, estratégia de negócio nossa é deixar tudo no mesmo lugar. A UVP é um ecossistema completo. O aluno entra, tem consultoria, tem tudo. Nunca mais você precisa de nenhuma outra coisa. A porta de entrada de todo mundo é a escola e todos os outros serviços eles vêm junto. Se você quiser, entra aí, clica no botão Faça Análise de Perfil, preenche o questionário até o final. Raul, mas eu sou muito rico. Eu não gostaria de ter que assistir aulas. Eu acho que como eu sou uma pessoa muito rica, muito ocupada, não tenho tempo, eu não gostaria de assistir aulas. Eu quero pular essas etapas e quero ter alguém cuidando da minha carteira para que eu possa mandar, né? Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Na UVP tem lá a UVP Capital, não tá aí. Você achar que é o certo, né? Eu tenho muito dinheiro, eu não preciso aprender mais nada. Você pode vir aí na UVP Capital, você marca a sua reunião e a gente cuida da sua carteira. O que a gente observa aqui dentro da consultoria. Os alunos que passaram pela esteira da escola, vestiram a chinelinha da humildade, aceitaram assistir aula, depois de mais velhos. Essas pessoas estão com a rentabilidade bem maior porque elas conseguem seguir à risca aquilo que o consultor solicita. As pessoas que não fizeram, elas têm uma rentabilidade boa? Tem, mas elas têm muito mais discussão, muito mais atrito com o consultor, não conseguem compreender a estratégia e muitas vezes atrapalham a estratégia de ser executada. Quando você entende o que está acontecendo, gente, você fica muito mais seguro. Então eu recomendo fortemente que, independente do seu patrimônio, que a porta de entrada seja a escola. Não adianta inventar, desculpa, eu não tenho tempo, sabe o quê? Mas você tem tempo para ficar vendo reels o dia inteiro, tem tempo para ficar vendo shorts aqui, tem tempo para ver piada, só não tem tempo para estudar, né? Então, isso é uma grande mentira. No geral, é uma grande mentira. Eu tenho 4 filhos, 3 maridos, sei lá o que e tal. Larga 2 filhos para lá e estuda só durante 8 semanas, depois você pega de novo.
menino dura. Não acaba assim, não. Minha mãe dizia que menino dura, pode ficar tranquilo. Ah, não, mas eu tô sem tempo, trabalho 24 horas por dia, larga esse emprego, ele vai te matar, né? Porque não tá tendo tempo nem pra estudar, porque isso aqui numa esteira que você estiver fazendo, você assiste as aulas. É isso. Preenche o questionário que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir, tá? E lembrando, a UVP tem um compromisso. Você entrou na UVP e falou, Raul, não é nada disso que você me disse, você me enganou, você feriu meus sentimentos. A gente devolve 100% do seu dinheiro, é a única escola do Brasil que tem isso. Ah, Raul, e promoção, sei lá o que, de Black Friday, juntar com 1000 produtos pra me vender e tal. Cara, eu não acredito nesse tipo de coisa, gente. Eu não quero ninguém comprando a UVP por impulso. Eu quero que você faça uma análise séria. Não é pra todo mundo, não tem preço promocional, não tem lançamento, não tem vídeo de sei lá do que. É aqui do jeito que ela é, 6 anos. Tá aí do mesmo jeitinho e a gente vai continuar do mesmo jeitinho. E agora eu vou ver aqui o que vocês perguntaram. Tá escrito aqui, por que o YouTube desmonetizou o canal? Desmonetizou não. Eu não ativo monetização, gente. A verdade é essa. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês uma coisa. Isso aqui é um bastidores. Meu canal não dá nada de dinheiro comparado ao que poderia, tá? Esse canal aqui dava pra dar $80 mil por mês. Mas a gente tem uma decisão aqui muito assertiva, que é isso aqui, ó. Na monetização, o YouTube fala, se eu desativar a monetização completamente, ele não entrega o vídeo. Mas aí eu deixo ela ativada e aí eu não ativo esse anúncio intermediário. Então você não tem nenhum tipo de anúncio que te interrompe na metade do vídeo. Ah, cara, eu não gosto de anúncio na metade do vídeo. Sinceramente, eu acho que inventaram isso, não sei pra quê. Porque pular um anúncio é bom, né? Você estava em Olambra domingo 5 de outubro? Não, não estava, mas deve ser alguém parecido comigo, acontece bastante. Samuel Faes, sou inscrito do canal desde 2019, mas ainda não sou aluno, mas queria entender sobre Santos Brasil. Perdi o prazo para liquidar minhas ações, e agora? Ainda tinha chance de recuperar via corretora ou não? Qual seria o procedimento? Não existe informações na internet sobre o assunto. Então, quando você deixa de vender uma ação na OPA, ela agora é de capital fechado, como se fosse sócio de empresa na vida real. Pode entrar em contato com o RI da empresa, que eles têm uma preparação para isso. Então, você vê aqui, RI Santos Brasil, fala com eles aqui, ó, nesse comunicado. E aí você consegue conversar com eles. Então é possível que você tenha ficado sem vender, você continua como sócio da empresa e eles ainda podem te ofertar. Só que agora você não tem mais aquele direito de vender por aquele preço combinado, né? Porque ali eles exerceram, né? E aí eles vão agora, podem te atender aí pelo e-mail e você pode entrar em contato com eles. Aqui eles explicaram tudo, né? Da OPA, as regras e tal. Mas você não quis vender, então agora você tem que conversar com eles. É isso que acontece quando a empresa fecha capital e você não quer. Dá uma olhada, não tem nada sobre Ambipar, não. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo.